Perfeito. Se não, nós vamos sempre achar que agora eu topo e não vai ser. Isso mesmo, certinho. Dá mais uns minutinhos, pessoal, entrando aí a gente começa. Qual o nome da sua cidade mesmo? Perdão, oi? O nome da sua cidade? Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre. Torce pro Grêmio ou Inter? Grêmio. Mas não sou um cara muito fanático, não. Tá bom, quando não é fanático, quando ganha, fica feliz, quando perde, nem liga. Isso que é bom. Essa é a ideia de não ser fanático. Só tem o lado bom da coisa. Mas... Bom, acho que já dá para a gente começando, né? O pessoal vai entrando aí, né? Show. Vamos lá, então. Ô, Felipe, tudo certo aí? Tudo. Pode começar? Pode. Então, primeiramente, aqui eu queria dar boa noite ao Stormer, agradecer demais por ter aceitado esse convite. Muita gente pedindo mesmo. Eu fui atrás dele, conversei, ele recebeu muito bem. De bate-pronto a gente já conseguiu marcar. E eu fiquei muito feliz pela simplicidade, pelo jeito que ele nos recebeu. Eu gostaria de agradecer mesmo imensamente, viu, Stormer? O prazer é todo meu, até. Muito bem, pessoal. Sejam boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Sempre um prazer poder conversar com o pessoal sobre uma das coisas que a gente mais gosta aqui, realmente, o mercado financeiro. Eu espero que a gente consiga trazer para vocês alguns conceitos que sejam interessantes e que a gente consiga, nessa troca de ideias, fazer algo que seja de crescimento para todos. Ótimo, perfeito. Eu sei que a maioria te conhece aqui, né? Mas se você quiser dar um resuminho, uma pinceladinha rápida na sua história para a gente, acho que seria interessante. Claro, vamos lá. Eu sou formado em medicina, na verdade eu fiz aviação, era piloto privado, piloto comercial, depois eu entrei na medicina. Em 98 eu entrei no mercado financeiro com a ideia de que eu precisava fazer com que o meu dinheiro rendesse um pouco mais para mim, para que eu pudesse fazer menos plantões na medicina. E daí eu comecei com operações de prazo um pouco mais longo, eram operações que eu chamo de position, no gráfico semanal. Isso em 98, depois eu evolui para operações de swing trade nos anos de 99, 2000, 2001. Fazia um pouco de day trade também, nesse momento, mas como eu era cirurgião plástico, basicamente eu tocava as operações num prazo um pouco mais longo e ia tocando o mercado ao mesmo tempo. E quando dava, algum dia que eu estava mais livre, eu fazia day trades. Em 2008 eu me aposentei da cirurgia plástica e fiquei somente no mercado, e desde então é o que eu faço exclusivamente, operar no mercado financeiro. Né? Que mais? Nesses 22 anos que eu estou no mercado, eu escrevi em torno de 15 livros de mercado financeiro, muitos deles, alguns sobre operações de position, outros sobre operações de swing trade, e outros sobre setups que eu chamo de manual de setups, que daí versa, sim, sobre diferentes tipos de papéis, diferentes tipos de estratégias, diferentes tipos até mesmo de time frames de períodos operacionais. Eu, particularmente falando, faço bastante day trade. Não é o meu principal, não é a minha principal fonte de renda. Minha principal fonte de renda são os swing trades. E isso, basicamente, eu acho que talvez seja
a rotina principal para a maior parte dos traders que são profissionais, né? O que mais? Acho que isso aí já é um bom resumo, né? Não, com certeza, ótimo. Eu bato bastante nessa tecla que o pessoal estava falando com você, né, de olhar para o longo prazo também, né, de olhar para ações, swing. Lógico, o day trade é bom, dá dinheiro, você fazendo certinho, com gerenciamento bom, com certeza dá dinheiro. Mas eu bato na tecla do pessoal olhar outras coisas também que eu acho importante. O mercado financeiro não é só o day trade, né? A minha impressão, até assim, é que o day trade ele gera capital, mas ele não gera patrimônio. Existe uma diferença muito grande entre capital e patrimônio. Tá? Quando você tem patrimônio, tá? Você tem realmente participação societária de excelentes empresas que podem ter evoluído para um crescimento brutal nos últimos 10, 15 ou 20 anos. Isso a gente não vê dentro do day trade. Day trade é feito para literalmente dar um certo boost a mais, para dar uma certa movimentação a mais dentro de um escopo de rendimento que a gente vai estar buscando. Tá? Pelo menos essa é a minha opinião. E eu entendo que a maior parte das pessoas, infelizmente, começa pelo day trade porque elas são seduzidas pela ideia de que acham que o day trader é o trader profissional, quando não é verdade. Tá? Tem muitos traders profissionais que são swing traders, ou que são positions. Até porque, e aí vamos ser bem francos em relação a isso, se a gente coloca aqui um gráfico, como por exemplo, eu vou colocar aqui na tela o gráfico da Lame. Né? A gente olha o gráfico da Lame nos últimos 10 anos, Lame subiu aproximadamente 255%. E se a gente pega aqui do fundo de 2009 até hoje, nós temos quase 790% em 10 anos. É bem difícil tu encontrar algum trader, algum day trader que tenha feito 790% em 10 anos. É bem difícil mesmo. E se a gente amplia isso para um escopo mais longo ainda, vamos lá, 20 anos, nós temos uma loja americana subindo 9.960%. E não é só ela, vários outros papéis subiram realmente de forma brutal, movimentos muito amplos, e que se a gente consegue trabalhar esse tipo de movimentação num prazo mais longo, nós podemos daí sim nos tornar realmente muito, muito bem financeiramente falando com o capital que foi alocado ali. Então, a minha ideia sempre é criar um tipo de estratégia em que eu vou operar um capital que eu tenho e logo depois de iniciar a operação, assim que bater no meu alvo, eu não finalizo todas as ações que eu comprei. Eu vou finalizar apenas uma parte das ações, o suficiente para voltar ao financeiro que eu iniciei meu trade. E com isso eu vou ficando com resíduos. E esses resíduos de ação, eles vão construindo ao longo do tempo belas movimentações. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Cash 3. Cash 3 é um papel que gerou um trade para mim alguns dias atrás. Tá? Um trade muito, muito objetivo para mim. Tá? Porque entrando aqui no gráfico diário, ela tinha feito um padrão que eu gosto muito de trabalhar, que eu chamo de armadilha. Então, a gente está vendo aqui essa barra forte de alta aqui, essa aqui. E aí 3 dias de queda consecutivos que caem exatamente até a abertura dela. Toda vez que eu visualizo isso em um papel que está em uma ótima tendência de alta, isso para mim é uma bela oportunidade de entrada em qualquer time frame. Tá? Pode ser um gráfico diário, pode ser um gráfico semanal, pode ser um gráfico de 10 minutos, pode ser um gráfico de 60 minutos. Então eu produzi minha entrada aqui, ó, nesse ponto, nessa ruptura, com o meu stop nessa mínima. E o meu alvo, basicamente, é o quê? 2 vezes meu risco para cima. Só que quando o papel bateu no meu alvo, que era aqui, eu não matei toda a minha posição. Eu matei somente o suficiente para voltar ao meu financeiro. E com isso, eu fico com 200 ações do papel, no caso, eu fiquei com 200 ações do papel. E olha que lindo que fica. Ó. Eu entro no 120 minutos, olha que ponto de entrada perfeito para essas ações aqui. E essas 200 ações que ficaram como resíduo, tá, simplesmente já estão se valorizando 69%. Tá, e aí, uma quantidade de ação que até parecia pequena em termos de valor financeiro, nós estamos falando de 200 ações a 16,22, isso é R$ 3.200 que ficou de lucro.
mas é lucro que ficou transformado em uma ação. O mesmo financeiro que eu entrei aqui, porque na verdade o meu alvo aqui foi realmente um alvo que deu um ganho de 18%, né? Então aqui eu entrei com um capital, vamos lá, de em torno de 50 mil reais, fiquei com 3 mil reais de lucro, transformado em ações, os 50 mil reais estão no meu bolso de novo para iniciar novas operações quando elas aparecerem, e eu estou com essas 200 ações para o resto da vida, como se eu não tivesse pago nenhum real por elas. Tá? Eu costumo fazer muito isso, muito, mas eu gosto de fazer isso em empresas boas, empresas que dão lucro, empresas que são rentáveis. Então, eu vou transformando o lucro das minhas operações em ações, que ficaram lá de graça. Né? E essas ações você não mexe assim, você não posiciona stop gain, nada, você deixa lá. Deixo lá para o resto da vida. Sabe por quê, Otelo? O que pode acontecer daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, essa ação pode ter subido 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000%. E aí imagina 3 mil reais que tenham subido 5.000% ao longo de 10 anos. Ou mesmo 10.000%, como a gente já viu algumas ações darem. Então, se esses 3 mil reais subirem 10.000%, eu transformei 3 mil reais em quanto? Com nenhum tipo de risco, entendeu? Porque eu não tenho mais risco. Aqui eu entrei com 50 mil. Aqui eu saí com 50 mil. Então, o dinheiro que eu botei no trade, eu já tirei do risco. Essas ações agora, elas foram dadas, fazem parte do meu patrimônio, mas é uma coisa que eu não paguei. É como se eu tivesse adquirido um apartamento sem ter pago por ele, né? Ou adquirido uma participação societária de uma empresa sem ter pago por ela. Isso eu chamo de técnica dos resíduos. E eu utilizo ela muito nos mais diversos períodos operacionais. Aqui a gente está vendo que está sendo feito dentro de um gráfico de 120 minutos. Mas isso pode ser construído, como eu mencionei, nos períodos que vocês quiserem. Ah, Alexandre, eu gosto de trabalhar um gráfico semanal. Beleza, tu pode fazer um gráfico semanal. Eu gosto de trabalhar isso num prazo, digamos assim, menor. O fato é que tu podes construir isso dessa maneira. Só que é claro que quanto mais capital você estiver colocando, menos o papel tem que subir para ficar com ações residuais. Né? Então, assim, se tu está trabalhando com 100 mil reais e o preço da ação está em torno de, vamos lá, em torno de 10 reais, se o papel subir mais ou menos, se ele subir mais ou menos 1%, tu já consegue ficar com o lote integral do papel assim, just like that. Essa é uma forma muito diferente de ver o mercado. E eu preciso que vocês entendam que essa é a forma que os grandes fundos trabalham. Como é que eles trabalham? Eles simplesmente compram uma determinada quantidade de papéis. Aí, quando o papel atinge um valor que é suficiente para eles venderem uma quantidade menor de ações, eles estão felizes. Por exemplo, eu fiz isso hoje em Itaúsa. Tá? Qual foi a operação que eu fiz hoje em Itaúsa? Em Itaúsa, eu fiz a seguinte operação. Vejam, eu comprei 20 mil ações de Itaúsa a 11,93. Mas eu vendi 19.900 a 11,98. Por quê? Porque 20 mil ações a 11,93, vou botar aqui, 20 mil ações a 11,93 representam 238.600 reais. Ok? Bom, mas se eu dividir isto por 19.900, ou seja, que eu quero ficar são com 100 ações residuais, significa que se eu vender a 11,98, o financeiro que eu botei na operação voltou para mim. E só o que mudou no final de tudo é, eu tinha 238 mil reais na minha conta no início do dia. E tinha zero de Itaúsas. Depois, o que eu faço? Eu vendo a 19.900 a 11,98 e no final do dia eu tenho 238 mil reais na minha carteira e 100 ações de Itaúsa.
que vão me pagar dividendos, em torno de 8% ao ano para o resto da vida, se Deus quiser. E com isso tu vai construindo todo um patrimônio, toda uma enorme quantidade de ações que vão te pagando dividendos, que vão tendo valorização nominal, e é lógico que isso não é uma forma de enriquecer da noite para o dia, porque não existe forma de enriquecer da noite para o dia. Mas é uma forma muito séria de se obter um ótimo resultado financeiro num prazo mais longo. E é isso que eu costumo fazer inexoravelmente ao longo das principais ações que eu estou vendo. Mas é óbvio que eu não vou fazer isso com uma ação que eu não tenho interesse de ser sócio por muito tempo. Eu vou fazer isso apenas em ações que eu entendo que são empresas muito boas. Tá? Isso pode ser feito, por exemplo, em Gold 11? Sim, pode ser feito em Gold 11. O bom da Gold 11 é que, como ela tem um valor de cota baixo, né, de R$10, qualquer subidinha, você consegue ficar com 1, 2 ou 3 cotas no bolso. Então, essa é uma ferramenta que é possível também fazer de uma forma bastante eficiente. Muito bom. Essa é uma coisa aqui no chat. Está acompanhando no chat aí, Fábio? Sim. Tem uma pergunta ali: quais livros você indica para quem quer ser um trader de alta performance? Pergunta difícil. Os seus? Sim, os meus seriam um bom início, né? Mas eu te diria o seguinte, cara, eu acho que livros, os melhores livros, eles realmente estão em inglês, tá? A gente tem alguns livros bons hoje em português, tá? Mas eu te diria que os melhores livros de estratégia, eles estão em inglês de fato. Tem um livro que eu gosto muito em inglês, que é o livro do Robert Miner, High Probability Trading. Deixa eu botar aqui. High Probability Trading. Vou botar a capa dele, daí a pessoa não vai se confundir. Esse livro aqui, ó. Deixa eu só compartilhar minha tela. Esse livro, na minha opinião, é uma leitura obrigatória. Não sei se a minha tela está aparecendo, tela. Acho que vai abrir aqui, tá? High Probability Trading, tá? Robert Miner. Fantástico livro, tem várias estratégias muito boas a serem feitas ali, que ele apresenta utilizando muito estocástico lento e fórmulas de ter um alto nível de acerto com um payoff relativamente alto também. Tá? E quando a gente fala esse tipo de coisa, tá? Quando a gente vê esse tipo de livro vale muito a pena ser lido. Tem um outro que eu gosto muito de ler, foi um livro que me abriu os olhos, tá? Evidence-based technical analysis. Evidence-based technical. Ou seja, esse livro. Cara, esse livro aqui, ele abre a visão do cara para muitas e muitas coisas, tá? Análise técnica baseada em evidências. A partir do momento que tu lê um livro desses, tu para de acreditar em coisas mitológicas, tu para de acreditar em coisas que não tem comprovação matemática, que não tem estatística, que não tem de fato expectativa matemática positiva. E isso muda radicalmente a forma de tu operar o mercado. Porque hoje, basicamente, a gente tem que entender isso bem, tem dois tipos de análise técnica, tá? Existe uma análise técnica que recebe o nome de análise técnica subjetiva, ou, se vocês preferirem, discricionária. E o outro tipo de análise técnica, que é a análise técnica quantitativa, ou, se vocês preferirem chamar de quantitativa, ou, se vocês preferirem chamar de análise técnica objetiva. Qual que é a diferença entre as duas, basicamente? A diferença entre as duas, basicamente, é que numa análise técnica subjetiva ou discricionária, eu posso apresentar para vocês uma técnica ou uma forma de operar. E vocês podem até achar essa técnica uma técnica interessante, ou boa, ou válida. Mas, se vocês voltarem essa técnica 2, 3, 4, 5, 6 anos do passado,
tu não consegue verificar qual foi o número de sinais, qual foi a média de ganho, qual foi a média de perda, qual foi o nível de acerto, porque é uma técnica que implica em subjetividade. Ou seja, você faz uma análise de contexto e dentro daquela análise de contexto você vai identificar se você tomaria uma posição ou não naquele ponto. E essa análise técnica subjetiva, na minha opinião, isso aqui, quem entra nisso daqui, está fadado a perder dinheiro. Eu não acho que a análise técnica subjetiva seja para a maior parte das pessoas. Isso daqui é para quem tem o dom. Tem pessoas que nasceram com um dom inato para serem traders. 1% da população, talvez 2% da população. Essas pessoas podem fazer uma análise técnica subjetiva, discricionária. Análise técnica objetiva é uma coisa completamente diferente. Isso daqui é o seguinte, eu mostro para vocês um sinal operacional. Na medida que vocês entendem aquele sinal operacional, vocês podem voltar 2, 3, 4, 5, 10 anos no passado. E daí vocês conseguem mensurar qual foi a média de acerto, qual foi a média de falha, qual foi a média de ganho, qual foi a média de perda. Vocês conseguem ver a expectativa matemática do modelo, o número de sinais. E daí vocês conseguem dizer, ok, esse sistema funciona. Ou então, ok, esse sistema não funciona. Tá? Eu vou dar um exemplo bem claro de uma análise técnica quantitativa. Eu gosto muito de usar exemplos, porque eu acho que com exemplos a gente consegue muitas vezes dirimir dúvidas mais rapidamente. Existe um modelo que eu chamo de inside bar, talvez todos aqui já conheçam, porque eu falo tanto dele que é bastante frequente. Como é que funciona o modelo inside bar? Ele é um modelo objetivo, de análise técnica objetiva. Tá? Por que eu digo? Quais são as regras que existem nele? Regra número 1. Você precisa estar no Éden dos traders. Essa é a primeira regra. Estar no Éden dos traders. Regra número 2. Um candle que tenha máxima menor que o prévio e mínima maior que o prévio. Mínima maior que o prévio. Ou seja, o candle tem que estar contido pelo candle anterior. Esse é o inside bar. Em amarelo aqui nós temos uma regra de coloração que já está mostrando todos os inside bars deste gráfico. Ok? Bom, o que é o Éden dos traders? Apenas para esclarecer para os amigos que talvez não conheçam o que é o Éden dos traders. O Éden dos traders é o local mais perfeito para um trader operar, para um trader viver, para um trader existir. E onde é que é isto? É o mercado direcional. Então, o mercado direcional é um mercado absolutamente perfeito para um trader existir. E quando é que a gente tem um mercado direcional? Quando a gente tem duas médias, uma rápida e uma longa, como aqui no caso, a gente tem a média móvel de 8 exponencial em branco, a média móvel de 80 exponencial em vermelho. Quando a gente tem essas duas médias apontando na mesma direção, isso já é o primeiro indício de que nós estamos em um mercado direcional. E o segundo indício que nós estamos dentro do mercado direcional é quando os preços estão acima dessas duas médias. Então, isso aqui é Éden dos traders. O momento atual não é Éden dos traders, porque a gente tem a média móvel de 8 para baixo e de 80 para cima. Então, isso aqui não tem entradas. No meio dessa região, não tem entradas. Isso aqui é terra de ninguém. Onde é que teria sido uma entrada clara? Aqui. E o stop? Abaixo dessa mínima. E o alvo? 2 vezes o risco. Pronto. Você acaba de ter um sistema completamente objetivo. Não está mostrando minha tela por algum modelo, por algum problema, eu acho. Assim, Stormer, é porque provavelmente não deve estar fixada a tela dele ali no... Ah, tá. Beleza. Ela colocou que não estava ali. Isso. O Michel Lira está dizendo que não estava mostrando a tela. Bom, mas então assim, agora, entendendo as regras, você pode... E aqui teria tido uma outra entrada, tá vendo aqui, ó? Aqui teria tido uma outra entrada. Entendendo as regras, você pode simplesmente voltar no passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos
E você pode testar todos os sinais de entrada, todos os sinais de saída, todos os stops, todos os alvos. E daí você pode dizer, cara, isso funciona. Em 66% das vezes bate no alvo. Ou, não, isso não funciona. E aí, com isso, você passa a ter uma estatística modelo. Quando a gente fala de estatística de um modelo, o que a gente vai buscar? A gente vai buscar basicamente nível de acerto. A gente vai buscar a média de ganho. A gente vai buscar a média de perda. E número de sinais. E agora, tu para de operar em cima de eu acho que isso funciona. Tu para de operar em cima de achismo. E tu passa a operar em cima de algo que tu já testou, algo que tu verificou, algo que tu percebe como sendo válido de ser operado. E aí, as dúvidas e os medos de se vale a pena tomar uma posição ou não começam a diminuir. Por exemplo, o inside bar, nesse Éden dos traders, como eu mencionei, para o alvo de 2 vezes o risco, tem uma média de acerto de 66%. Ele acerta o alvo em 66% das vezes, seja num gráfico de 120 minutos, ou seja num gráfico diário, ou seja num gráfico semanal. Ele tem uma média de ganho de 2 para 1. O que significa? Significa que quando eu ganho R$2, quando eu perco R$1. Isso traduz aquilo que é SEM, não de expectativa matemática positiva. Então, tu não opera mais em cima de sorte, tu não opera mais em cima de, cara, eu acho que tem um trade bom aqui. Não. Tu passa a operar em cima de estatística, em cima de matemática, em cima de fatos. No passado, esse papel gerou tantos sinais, e os sinais funcionaram tantos por cento das vezes. Isso é que eu chamo de análise técnica quantitativa ou análise técnica objetiva. Eu acho que esse é o caminho que funciona para a maior parte das pessoas. Não ficar se baseando em eu vou fazer uma interpretação aqui, eu vou fazer uma análise do que o mercado está fazendo, eu vou, a partir dessa análise, decidir se eu vou comprar ou vender. Não, cara, isso não funciona, honestamente, isso não funciona. Alvo sempre técnico. Sim, alvo técnico, sempre, sempre. Sempre alvo técnico. Tá? E aí, existem 550 mil modelos diferentes que vocês podem estar pensando em fazer. Tá? Por exemplo, tem vários padrões que são utilizados para isso. Né? Aqui, ó, a gente tem um padrão que eu chamo de padrão brutal acontecendo. O que é um padrão brutal? Deixa eu tirar esses estudos todos. Pronto. Aqui vocês estão vendo o padrão brutal ocorrendo. O padrão brutal ele acontece nos mais diversos períodos operacionais. Tá? Isso aqui a gente está vendo nos 120 minutos, mas pode ser visto nos time frames menores. Tá? A gente tem aqui uma linha de tendência de baixa que une basicamente um topo, 2 topos, 3 topos, 4 topos, 5 topos, uma série de topos. E essa linha ela é rompida com um gap de alta. Percebe esse gap aqui? Bem, basicamente eu vou deixar uma linha aqui. E assim que eu tiver um único candle que tente fechar esse gap, por exemplo, este candle aqui, ó, ele tenta fechar o gap. Porque ele penetra numa zona em que não havia havido negociação antes. Muito bem. A partir desse momento, eu já coloco uma entrada na compra desse candle aqui. No próximo candle, eu trago a minha entrada para cá. E veja que isso é inside bar, inclusive. No próximo candle, trago minha entrada para cá. No próximo candle, não deu entrada ainda e forma-se um novo inside bar. No próximo candle, deixa eu tirar o volume aqui, não serve para nada. A entrada acontece. E aí, dentro desse padrão brutal, a entrada acontecendo aqui, você vai colocar o seu stop aonde? Abaixo desse fundo? Não. Se você colocar abaixo desse fundo, tem uma grande chance de você ser violinado. Você vai colocar abaixo da mínima do candle que abre anterior à abertura do gap, ou seja, teu stop fica aqui, nesse ponto. Ok. Qual que vai ser o teu alvo? Ou tu vai pegar toda essa amplitude aqui, toda essa amplitude,
de todo o movimento que cortou a linha para cima e projeta a partir desse ponto. Então, é um alvo extremamente longo para um stop relativamente curto. Por isso que recebe o nome de padrão brutal. O que o mercado faz? Aciona cada vez que ele dá uma recuadinha. Se o cara botou o stop muito curto, ele levou o stop. Depois o que o mercado faz? Fantástico. Um trade, o cara bota aqui 7,78% e o stop dele era 3%. Isso é uma operação, basicamente, que tem uma relação risco-benefício muito boa e que tem uma movimentação favorável. Então, isso pode ser feito em qualquer time frame. Podemos utilizar isso. E aí, o que eu faço? Quando bate aqui no alvo, se a empresa é boa, eu não vendo toda a posição que eu comprei aqui. Eu vou vender apenas o suficiente para voltar ao meu financeiro. Então, eu comprei aqui, quando bate no meu alvo nesse ponto, não vou vender tudo. Eu vendo só o suficiente para voltar o dinheiro que eu botei no trade e fico com ações de Vale para o resto da vida. E aí, essas ações de Vale que ficam para o resto da vida, olha só o que acaba acontecendo com elas. Elas já subiram quanto a partir desse ponto? Subiram 100%. Então, o resíduo que ficou daqui até aqui, não foi 100%, foi 74%. Os resíduos não viram positions. Os resíduos viram patrimônio. Os resíduos viram carteira de longo prazo. Os resíduos viram aposentadoria. Pagam dividendos. Os resíduos viram dividendos. Os resíduos não são mais position. Os resíduos se tornam o quê? Ser sócio de uma empresa brutalmente lucrativa. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, pessoal. Talvez o ponto mais importante que os amigos precisam entender. O mercado financeiro é o local onde você pode ser sócio de um Jeff Bezos. Você sabe o que é ser sócio do Jeff Bezos, da Amazon? Você sabe o que é ser sócio, por exemplo, de um gênio? Jeff Bezos é um gênio de administração. Tu pode ser sócio de uma Johnson & Johnson. Tu pode ser sócio de uma VEG. Tu pode ser sócio de uma Vale do Rio Doce. Tu pode ser sócio de um Setúbal. Ser sócio. Usar o conhecimento que esses gênios têm de administração e de gestão. Tu pode ser sócio de uma Arraia Drogasil. Eu não sei nada de como administrar uma rede de farmácias. Nada. Absolutamente nada. Mas os caras que trabalham na Arraia Drogasil e mesmo na DIMED, esses dois grupos de gestores, os caras são gênios. Os caras são gênios. Então, tu não quer ser sócio desses gênios? E como é que eu vou ser sócio deles? Cara, eu quero ser sócio, mas eu quero correr o mínimo de risco possível. Porque quando você adota o buy and hold, o que é o buy and hold? É aquela estratégia que você compra e não bota stop e tu fica comprado pelo resto da vida. Esse tipo de estratégia é a estratégia mais perigosa que existe, porque você pode perder o quê? Você pode perder todo o dinheiro que você botou naquela operação. Se a empresa quebrar, falir, ou lá sei eu o quê. Bom, não quero correr esse risco por muito tempo. Agora, se eu faço a minha entrada no ponto correto, um ponto que tenha um sinal objetivo, como o que eu acabei de mostrar para vocês, eu faço a entrada, boto meu stop, vai para o alvo, eu realizo o suficiente para voltar ao meu financeiro e eu fico com aquelas ações ali em resíduo, cara, esse dinheiro não está mais em risco. E como ele não está mais em risco, eu posso fazer um trade em que simplesmente eu vou ganhar 5.000%, 8.000%, 9.000% em 10, 12, 15 anos. Quem está fazendo isso, por exemplo, até mesmo em BTC, que o cara começou a fazer, comprou BTC num ponto. Aí BTC funciona exatamente igual em termos de análise técnica, tá? Exatamente igual, não muda absolutamente nada. Deixa eu botar aqui até a tela para vocês poderem ver aqui, ó. Aqui é o gráfico de BTC, Bitcoin. Estão vendo aqui?
Aparecendo o gráfico, Tela? Aparecendo. Olha aqui, ó. Isso aqui não é uma barra vermelha ignorada? Isso aqui é uma barra vermelha no Éden dos traders. Não é o ponto de entrada que eu tinha mencionado para vocês? É. Então, uma entrada aqui, com o stop aqui, com um alvo 2 vezes teu risco para cima. Só que quando bater aqui, tu não vai vender todas as tuas bitcoins. Vai vender somente o suficiente para voltar ao financeiro. E aí você poderia ter feito isso ao longo da sua vida. E se o cara começou a fazer isso, vendendo o suficiente para voltar ao financeiro aqui, o cara botou 430%. E se o cara começou a fazer isso há mais tempo, por exemplo, aqui ou aqui, o cara botou quanto? 500%, 1000%. Se o cara começou a fazer isso aqui, então, o cara já botou 8.000%. Estão entendendo o que é o conceito? O conceito é você pegar um papel, entrar no risco tomando a posição, porque quando você está comprado com o seu dinheiro, tu está em risco. Quando bate no teu alvo, tu sai do risco, mas tu fica participando do movimento mais longo. Por que isso? Porque, galera, pessoal, entendam que vai fazer vocês ficarem ricos não é a punhetação do day trade. Compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Não é essa porra que vai deixar vocês ricos. Sabe o que vai deixar vocês ricos? É pegar uma movimentação em que tu ganha 8.000%, 80%, 90%, 100% em poucos meses. É isso que vai mudar o patrimônio de vocês. Só que para que vocês consigam fazer trades tão longos, sem estarem com o capital de vocês exposto em risco muito grande, o que é feito? Tu faz justamente dessa maneira. Conseguiram capturar a ideia? Se vocês tiverem alguma dúvida, aí podem perguntar aí que a gente vai esclarecendo. Muito, muito interessante. Demais, demais, demais. Então, tem aqui a Cissa. A Cissa é coach trader. Ela está no grupo lá. Ela é amigona minha, gosto muito dela. Ela fez uma pergunta aqui para você. Deixa eu ver aqui. Filha? Aqui, ó. Deixa eu ver, peraí. Traz um copinho com gelo do teu pai, vai. Vai tomar um blue? Ah! Temos que aliviar um pouquinho no final do dia, né? Eu não estou bebendo, senão eu vou fazer companhia aqui para você. Não tem problema. Cadê a pergunta da Cisa que eu não vi? Eu estou tentando achar aqui. Vamos lá, vamos lá. Ô, Cisa, se você tiver aí, faz um... Aqui, ó. No seu ponto de vista, qual é a maior armadilha mental de um trader? Ah, a pergunta dela é muito boa. Ah, olha, Cissa, daria para responder daria para escrever um livro só para responder isso. Tá? Armadilhas mentais de um trader. Primeira armadilha mental, querer ficar rico num único trade. Então o cara vê um sinal de entrada e pensa, é agora que eu vou ficar rico. Daí ele pega todo o dinheiro que ele tem, bota, alavanca e trabalha 10, 15, 20 vezes mais dinheiro do que ele tem alavancado. Aí ele toma uma martelada na cabeça e ele toma um loss brutal. Isso é uma armadilha muito frequente. Querer ficar rico num único trade. E não entender que, na verdade, a vida de um trader, a história de um trader e mesmo a capacidade de um trader, ela não pode ser avaliada por um único trade. Muito obrigado. Ela deve ser avaliada, basicamente, pelo conjunto da história dos trades que ele fez. E aí uma coisa que eu sempre digo o seguinte, né, cara? Tu nunca vai avaliar um artista, por exemplo, um pintor, um artista plástico que tenha feito obras de arte, tu nunca vai avaliar ele por um único quadro que ele pintou. Tu vai avaliar ele pelo conjunto de obras, pelo conjunto de quadros que ele foi pintando ao longo da vida. O mesmo acontece em cima de um trader. Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, Cissa, é não tentar fazer a nossa vida num único trade, que não é assim que funciona. Segunda armadilha mental que eu vejo muito frequente
e que muitas pessoas cometem, tá? Talvez essa seja a mais frequente de todas, é ficar aderido à esperança. A esperança de que, não, esse stop aqui meu foi acionado, mas eu vou desligar o stop, eu vou tirar o stop, eu vou dar um pouquinho mais de espaço para o mercado dar uma oscilada e voltar a subir. E daí ele começa a desligar o stop, ou ele abaixa o stop. E aí, quando isso acontece, aí o cara está realmente trilhando no caminho da destruição financeira. Aí eu vou mostrar aqui um exemplo, que eu acho que vai ser um exemplo muito claro disso. Tá? Um exemplo que talvez funcione para muitos amigos. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui na tela. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui é o gráfico da Ciel. Algum tempo atrás. Então, a Ciel tinha aqui uma linda linha de tendência de alta, que a gente está vendo, de um gráfico semanal. Ela havia recuado até o topo anterior. Veja que é um topo anterior rompido aqui. Isso é uma análise técnica totalmente subjetiva. Tá? Um recuo até o topo anterior. Aí alguns caras de Fibonacci até diriam, retraíam na retração de 61 de Fibo. Está vendo a retração de 61 aqui? Retração de 61 de Fibonacci. Aí os fibonaccistas já se empolgam e falam, recuou na retração de 61, formou um engolfo de alta, o pai de todos os três. E aí o cara pega, faz um termo e bota o stop aqui. Alavanca tudo que pode e não pode, pensando, agora esse troço vai voltar para cá. E aí o mercado começa a fazer isso. Ó, esses candles aqui são eminentemente compradores, né? Esses três aqui. Né? Não tem pressão de venda por enquanto. Aí faz esse candle, este candle, este. Aí tá pensando, cara, não tô nem um pouquinho preocupado. Isso aqui é um pivô de alta. Quando romper aqui, eu vou até aumentar a posição para buscar aquele alvo lá em cima. Aí no próximo candle faz isso. Ele tá feliz, ele dobra a posição dele. Próximo candle faz isso. E aí, quando começa a chegar perto do stop dele, ele pensa, não, eu vou desligar meu stop, porque afinal de contas, isso é Ciel. E a Ciel é uma máquina de fazer dinheiro. E aí, quando tu olha os fundamentos da empresa, lucro líquido explodindo, um monte de coisa acontecendo, tu pensa, não, eu vou desligar o stop. E daí o cara puxa o stop para cá, para esse fundo. E daí ele puxa o stop para cá, e daí agora a perda, que antes era de 11%, se chegar aqui já é 23%. E daí ele fala, não pode estar caindo, não, isso vai voltar a subir, não, isso vai voltar a subir. E daí quando aparece esse outro candle aqui, ele decide agora que vai subir, eu vou comprar aqui. E daí ele compra um pouco mais aqui, preço médio. Porque ele está acreditando que a empresa é muito boa e que não pode cair. E daí quando o papel faz isso, estopa ele aqui embaixo, agora com 23% de perda, ele está morrendo de dor. Dor. Então, talvez essa seja uma das maiores armadilhas mentais que um trader pode entrar. Abaixar o seu stop. Descer o stop. Tirar o stop. Acreditar que a empresa é tão boa que não precisa de stop. E daí o mercado dá uma escorregada de 20%, 30%, e quando tu vê, ele é destruído por isso. E isso acontece, Cissa, muito por um conceito do Daniel Kahneman, que ele chama isso de aversão à perda. O Kahneman, que escreveu alguns livros bem interessantes, entre eles Rápido e Devagar, ele explica o conceito de aversão à perda que os traders têm. A gente faz um esforço muito maior para evitar uma perda do que um esforço para ter um ganho. Isso é natural na gente, enquanto trader. Né? E a perda nos dói 2 vezes mais do que um ganho. Querem ver um exemplo? Aconteceu comigo essa semana. Essa semana eu tive um loss, uma operação de loss na BTOW3. Sim, BTOW3. Levei um loss ali. Me incomodou profundamente esse loss. Eu boto aqui BTOW3. Esse loss que eu levei foi porque eu tinha comprado este candle. O meu stop estava nesse fundo. E aqui foi um stop de quantos por cento?
13%. 14% de loss. Esse loss me deixou assim extremamente incomodado. Tipo assim, putz, tomei um stop de 14%. Mas que saco. Me doeu profundamente. Bom, na mesma semana em que eu levo esse loss, eu tive esse trade aqui. Foi um trade que eu comprei esse inside bar aqui, e que o papel sobe 31%, o dobro do que eu perdi no BTLW3, e eu estava em posições exatamente iguais em termos de tamanho, tá? Só que essa movimentação aqui não produziu a metade da felicidade em termos de movimentação emocional e mental do que a perda de 14% lá na BTLW3. Sendo que aqui eu ganhei o dobro do que eu perdi lá. Então isso se chama aversão à perda. Tá? Um problema mental que existe nas pessoas, descrito pelo Daniel Kahneman, tá? Que é um excelente autor. Tá? Gosto muito dele. Então, o problema que eu vejo principal, talvez, Cissa, é as pessoas terem esperança de que vai voltar a subir, e aí elas começam a desligar os seus stops. E aí vem o ponto principal que eu queria conversar com vocês. Um bom trader, ele age de uma maneira completamente oposta ao que o senso comum das pessoas faz. O que o senso comum das pessoas faz? O senso comum das pessoas faz o seguinte: o mercado está caindo, perdeu o fundo e acionou o teu stop. O senso comum da pessoa faz o seguinte: cara, não liquida a operação. Esse papel é bom, essa empresa é boa. Abaixa teu stop, deixa cair um pouquinho mais, dá um pouquinho mais de margem, espera voltar. Então ele começa a alongar os seus stops, ele aceita stops de 10, 20, 30, 40% de queda. E aí, o senso comum para eles diz o seguinte: o papel sobe 10%, o que ele faz? Vende. Como é que o cara vai ganhar dinheiro no mercado se quando o papel sobe 10% ele vende tudo e quando o papel cai 30% ele não vendeu? Como é que ele faz isso? Obviamente que ele não vai conseguir. O cara é macho na queda e é uma Bambi na alta. Tipo assim, tá caindo 10%, segura no peito. Caindo 20%, vou segurar no peito. Caindo 30%, aguenta firme, história mesmo. Aí quando chega lá em 35%, ele, cara, não aguento mais. Aí ele entrega o papel a 35%. Só que aí o papel que ele comprou começa a dar uma subidinha, sobe 5%, ele fala, ai, eu tenho que realizar lucro. Aí sobe 10%, o cara vira uma banda enlouquecida. Eu tenho que vender, porque eu tenho que botar dinheiro no bolso, eu tenho que vender. E ele vende a 10%. É uma Bambi na alta e é macho na queda. Isso é uma armadilha mental. Quando um trade está indo a teu favor, você tem que cruzar os braços e falar, cara, aqui eu estou dono da situação. Eu tenho que deixar esse trade evoluir a meu favor. Agora, assim que um trade começa a ir contra a sua posição, tu tem que matar ela o mais rápido possível. Tu tem que ter raiva, nojo e ódio de qualquer operação que esteja indo contra a sua posição. Bateu no stop, tu mata o mais rápido possível. Quanto mais rápido tu matar os teus prejuízos, e quanto mais tempo tu deixar os teus lucros crescerem, mais dinheiro tu faz no mercado. Só que as pessoas não conseguem fazer isso. Elas matam os lucros e deixam os prejuízos crescerem. Entendeu? Aí a conta não fecha, né, Gustavo? A conta não fecha, a expectativa matemática fica negativa. Fica negativa a expectativa matemática. Perfeito. Vamos ver aqui o que tem aqui no chat. Pessoal, quem quiser fazer pergunta na voz aí também pode fazer, viu?
Vamos aproveitar o homem aí. Opa, pode falar? Manda lá, Renan. Primeiramente, boa noite, Stormer. Oi, Renan, tudo bem? Prazer é meu. Falar com esse fera aí do mercado. Conheço bem a sua história, acompanho muitos vídeos no YouTube. Legal. E, cara, logo na introdução aí, quando você falou de um método discricionário e um método estatístico, Certo? isso, cara, teve um impacto muito positivo em mim, que eu comecei a planilhar, né, minhas estratégias, a forma que eu opero. Operei em sidebar, operei um preço de fechamento de reversão, operei, às vezes, um Joy de Napoli. Aham. E, cara, muito, muito 10. E falando nisso, eu queria aproveitar, ainda não ficou claro, né, para mim ou para algumas pessoas, que a gente já conversou no grupo de alguns métodos operacionais que você disponibiliza para a gente, do gap trap no índice futuro. Tá. Porque, eu já vi, eu sempre assisto as suas operações que você grava e posta depois, e eu e o meu pai, inclusive, e, cara, a gente fica admirado o quanto você narra o mercado e as coisas vão acontecendo. Cara, é impressionante. É o verdadeiro skin the game. Tá? Cara, que quando o cara é velho, já viu muita coisa acontecer, a gente consegue daí muitas vezes cara, eu já vi isso acontecer, vai acontecer assim, assim, assado, né? Então, o fato é esse, realmente. Mas com o passar do tempo, isso fica natural para a grande parte das pessoas. Mas vamos ver aqui a questão do gap trap, para poder realmente esclarecer a tua dúvida, porque ela é uma dúvida que muitas pessoas têm, então ela é uma dúvida muito justa. Tá? Deixa eu só colocar aqui na minha tela, então. E eu fiz uma vez uma live junto com o Ogro, em que eu procurei explicar bem como funcionava essa questão dos traps e dos gap traps. Tá? Então, aquela live, eu acho que eu consegui resumir grande parte dos movimentos. Primeiro, vamos tentar apresentar o que é o conceito trap, porque para que a gente entenda o que é um gap trap, a gente tem que entender o que é um trap, e depois tem que entender o que é um gap. E quando a gente faz as duas coisas juntas, nós vamos ter um gap trap. Tá? Então, basicamente, pessoal, um trap, tá, que seria uma armadilha em inglês, é quando o mercado tenta romper uma zona de resistência, por exemplo, e rejeita este rompimento. Tá? Então, aqui, vamos ver se a gente consegue achar. Aqui tem um. Ó. Observem que em vermelho, tá, vocês estão vendo aqui a máxima do dia anterior. E aqui, em azul, a gente está vendo a mínima do dia anterior. Isso aqui é índice futuro, gráfico de 10 minutos. Tá? Bom, percebam que esse primeiro candle do dia aqui, ele tenta, com esta sombra inferior, furar a máxima do dia prévio. Isso é uma tentativa de romper a região de resistência. Se o candle seguinte perder essa mínima, e tem que sair daí o candle seguinte, vai estar configurado um trap. Por quê? Porque as pessoas que compraram durante essa fase de alta aqui, quando perde essa mínima, precisam estopar suas operações compradas e isso empurra o mercado para baixo, no mínimo 2 vezes a amplitude deste candle para baixo. Então isso seria um trap observado. Tá? Bom, então eu vou mostrar mais alguns exemplos de trap. Por exemplo, aqui, ó, vejo que este candle ele tenta romper a máxima do dia anterior. O que significa que se o candle seguinte perdesse essa mínima, seria uma venda. Mas tem que ser o candle seguinte. Não pode ser 3, 4, 5, 6 que depois. É o seguinte. Mas veja que o candle seguinte não rompeu. O candle seguinte foi embora, então configurou realmente o rompimento da máxima do dia e não foi um trap. Ok? Vou mostrar um outro exemplo aqui. Aqui. Vamos ver. Esse candle aqui. Esse candle aqui, ele está tentando perder a mínima do dia prévio. O que significa que se o candle seguinte rompesse essa máxima, seria uma compra. Um stop nessa mínima e com o alvo 2 vezes meu risco para cima.
E isso seria um trap de compra, uma armadilha de compra. Oi. Exatamente nesse exemplo da vela 15, teoricamente, né, para a operação, não sei, essa barra não teria que ser compradora para no rompimento da mínima acionar os stops do comprado, ou tanto faz? Na verdade, é uma boa pergunta, mas na verdade tanto faz. Por quê? Tá bom. Porque de fato o que acaba acontecendo aqui é o seguinte: existem dois tipos de armadilhas de traps, tá? Primeiro tipo, o mercado abre, dá uma subidinha, aí volta a afundar, perde a mínima e fecha em baixa, que é esse caso aqui. Este candle, ele ainda é dominado pelos vendedores. Mas se o candle seguinte romper essa máxima, é uma compra igual. Tá? Agora, existe um outro tipo de trap em que o mercado abriria, por exemplo, aqui, cairia, perderia a mínima do dia anterior, voltaria a subir e fecharia já o candle em alta. E daí isso também seria um trap, mas mais forte do que o anterior. Mais poderoso do que o anterior, porque a perda da mínima foi rejeitada violentamente pelos compradores. Mas o fato é que aqui não aconteceu. Veja que continuou perdendo, perdeu a mínima mesmo, e a venda dominou todo o mercado naquele dia. Vai lá, tinha pergunta? Legal. Perfeito. Aqui, por exemplo, deixa eu pegar um caso em que tem acontecido exatamente isso. Aqui, ó. Vamos pegar aqui essa situação, vamos ver. Um exemplo que tenha ficado bem nítido. Vamos ver. Quero pegar um exemplo bem claro, porque facilita muito a vida. Acho que no dólar teve um recentemente. Teve um que você operou, né, esses dias. Teve um que eu operei esses dias aí. Aqui, ó, por exemplo, essa aqui, ó, é uma operação plausível de ser feita. Vem aqui primeiro o candle do dia, rompe a máxima do dia anterior. Então você planeja uma venda aqui, ó. O stop acima dessa máxima. E aí o que o mercado faz? Perde a mínima no candle seguinte. Esse tipo de trap aqui, ele já é o melhor tipo de trap. Por quê? Porque ele chegou a estar claramente positivo ao longo da formação dele, mas ele já fecha em baixa. Ele já fecha rejeitando a ruptura, entendeu? Então esse tipo de trap, ele é bem mais poderoso. E daí o mercado dá uma desmontada boa. Como a gente está vendo aí. Aqui, ó, tu tem um outro tipo de trap. Olha como o mercado vem. Ele vem até aqui, toca na mínima do dia anterior, tenta perder essa mínima e tu bota uma entrada nesse ponto aqui. Só que concorda comigo que depois que perdeu a mínima do dia prévio, não teve uma reação muito forte dos compradores aqui, né? Porque se tivesse tido, esse candle já teria terminado branco, né? Mas ele não terminou branco ainda. Ainda assim, se ele tivesse terminado branco, ele seria uma compra mais poderosa ainda. O que o próximo candle faz? Rompe, aciona a entrada. Tu toma a posição, bota teu stop, calcula teu alvo 2 vezes teu risco, e em 20 minutos tu bota no teu bolso 22 pontos. No momento anterior, olha o que tinha acontecido aqui, ó. Olha esse trade aqui. Olha como o mercado veio subindo, toca a máxima do dia, tá vendo? E já fecha em baixa. Esse tipo de trap aqui é o mais poderoso que tem. Porque ele já fecha negativo. Poderia encarar ele como um preço de fechamento de reversão para venda? Também. Sim, as duas coisas associadas. Um preço de reversão para venda e um trap. As duas coisas juntas. Legal. E aí você tem o ponto de venda na perda, mas aí a venda tem que ser no candle seguinte. Veja que o candle seguinte aciona a venda. Beleza. Tu trabalha isso aqui tudo para baixo. 2 vezes teu risco para baixo. E o trade vai. Chega a dar um calor no cara, mas depois vai. E aí o cara bota aqui 43 pontos. E aí antes disso, neste mesmo dia, tinha tido um outro trade. Quando? Aqui, ó. Olha como o mercado vem, toca a mínima do dia prévio,
rejeita, rompe, aciona. Então, isso são traps normais, que acontecem em cima da máxima e da mínima do dia anterior. Tá? Mas isso não é gap trap. Tá? O que é um gap trap? Tá? Bom, primeiro, o que é um gap de compra? Para mim, para a minha forma de ler o mercado. Um gap de compra é quando eu tenho um mercado dentro de uma tendência de alta, por exemplo, e daí eu abro em um gap de baixa, mas o primeiro candle do dia é um candle de alta. Então, este primeiro candle é um candle de alta e que termina o mais perto possível da máxima do candle. Hoje no dólar, aconteceu hoje no dólar isso. Vamos ver. Sim, isso seria um gap de compra. Mas ele não é um gap trap. Por que ele não é um gap trap? Porque para que ele fosse um gap trap, essa situação tinha que ter acontecido abaixo da mínima do dia anterior. Entendeu? Então, para que ele fosse um gap trap, que são as duas coisas associadas, um trap e um gap de compra, nós teríamos que ter isso aqui acontecendo abaixo da mínima do dia prévio. Então, a formação de um gap de compra acontece quando a gente tem, por exemplo, um candle que tenha aberto em um gap de baixa, mas que tenha terminado o primeiro candle em alta. Por exemplo, aqui a gente tem um. Observem que isso aqui, ele abriu nesse ponto, gap de baixa. Mas o primeiro candle termina em alta. Então, isso é um gap de compra. Esse candle aqui, estão vendo? E, ao mesmo tempo, porque a abertura foi abaixo da mínima do dia anterior, ele é um gap de compra mais um trap. Então, ele é um gap trap. As duas coisas associadas. Isso é muito mais poderoso do que apenas um gap de compra. Ou do que apenas um trap. Vou mostrar outros exemplos. Acho que quanto mais exemplo mostrar, tanto melhor é. Por exemplo, aqui, ó, a gente abre dentro de um gap de baixa, mas o primeiro candle termina em baixa. Então, ele não é um gap de compra. Ele até pode ser um trap. Se o próximo candle romper essa massa, vai ser um trap. Mas não vai ser um gap trap. Entenderam a diferença? Bem aqui, claro. Aqui eu vou colocar mais umas operações só para mostrar isso com maior eficiência. Aqui, ó, isso aqui é o inverso do que eu estava mencionando. Ou seja, você abre num gap de alta e o primeiro candle termina em baixa. Então, isso aqui é um gap de venda. Se perder essa mínima, seria um gap de venda. Não é um gap trap de venda, porque para que fosse um gap trap de venda, ele teria que ter aberto acima da máxima do dia anterior. Não é o que aconteceu. Então, isso é um gap de venda. Vou mostrar aqui um outro exemplo. Vamos lá. Aqui, ó, é um gap de baixa, mas que termina o candle em baixa. Então, não tem compra aqui. Tá? Não tem compra aqui. Aqui é um gap de compra, mas não é um gap trap. Por que esse é um gap de compra, mas não é um gap trap? Porque a gente abriu num gap de baixa em relação ao fechamento do dia anterior? Sim. A gente termina o primeiro candle em alta? Sim. Mas a gente tentou furar a mínima do dia prévio? Não. Então é só um gap de compra. E aí o mercado faz o movimento a seguir. Tá? Vou mostrar aqui. Agora aqui, esse aqui tá legal. Este aqui, ó, é um gap de venda. Em que a gente abre num gap de alta, mas termina o primeiro candle em baixa. Então, quando a gente perde essa mínima, é um gap de venda sendo acionado. É um gap trap de venda? Não. Para que ele fosse um gap trap de venda, ele teria que ter aberto aqui, acima da máxima do dia anterior, e teria que ter terminado o primeiro candle em baixa. Que não é o que aconteceu. Daí ele seria um gap trap de venda.
Stormer, boa noite. Nesse outro caso que você falou ali, nesse último, se ele é abaixo da máxima, mas ele tentasse romper, consideraria o... Sim. Se tivesse abrir acima da máxima. Não, se tivesse só uma sombra superior aqui, já seria um gap trap, sim. Sim, seria um gap trap. Tá? Aqui a gente tem um exemplo perfeito de gap trap de compra. Olha que perfeito aqui. E por que é importante a gente identificar um gap trap de compra e um gap trap de venda? Porque uma vez que apareça um gap trap de compra, pessoal, a tendência do mercado é subir pelo resto do dia. Então, observem que aqui a gente abre num gap de baixa. Tá? Mas a gente termina o primeiro candle em alta. E essa situação estava abaixo da mínima do dia anterior, que está aqui em azul. Então, isso aqui é um gap de compra e é um trap ao mesmo tempo. Por isso recebe o nome de gap trap. Aqui, nossa entrada. Nosso stop, abaixo dessa mínima. E qual que seria o objetivo aqui? 2 vezes para cima? Não. Tenta levar o trade até o final do dia. Nessa situação, se o cara levou o trade até o final do dia, ele simplesmente bota em um dia 83 pontos. Mas o Storm, se nessa barra 1 rompesse a mínima desse primeiro candle... Invalida. Aí invalida, né? Invalida. Agora, nota que no dia anterior a gente teve um modelo exatamente oposto. Ó. Exatamente oposto. Estão vendo que aqui a gente abre o primeiro candle do dia violando ou tentando violar a máxima do dia anterior e a gente fecha perto da mínima? Então, isso aqui é um gap trap de venda. A rejeição do preço. E aí, ao perder essa mínima, seria o nosso ponto de entrada. Veja que aqui teve um pequeno problema. A gente não perdeu no candle seguinte. Estão vendo? No candle seguinte, a gente formou um sidebar. E muitas vezes vai acontecer isso, um sidebar se formando após um trap. E ele funciona exatamente igual daí. Pode até puxar a tua venda para cá. E aí o stop fica acima dessa máxima. E aí como é que tu operaria isso, História? Vamos lá. Eu calculo esse risco aqui, no caso esses 30 pontos, projeto essa distância para baixo, como sendo meu alvo inicial. Quando bater em 161 do meu alvo inicial, eu vou realizar parcial. Eu estou vendido. Aqui eu passei um calorão. O mercado começa a ir em meu favor. Volta. Quando eu bate no meu primeiro alvo, que seria 161, eu realizo o parcial. Realizado o parcial, eu vou conduzir o resto da operação até o final do dia. Muitas vezes, esse final do dia pode ser duplicar a perna e eu ganhar mais uns 30, 40, 60 pontos. Aqui, no caso, até não foi. Eu acabei liquidando o resto da posição no mesmo ponto original que eu tinha liquidado a primeira parte. E aqui, por exemplo, no próximo dia, eu farei exatamente a mesma situação. Eu pego essa amplitude, projeto para cima. Quando bate aqui, então digamos que eu tenha comprado aqui 10 contratos do mini dólar. Aqui eu vendo 5 e eu deixo os outros 5 para o final do dia. E aí quando chega nos outros 5, tu vê que eu consigo em 5 esse alvo e nos outros 5 eu consigo carregar até o final do dia sem nenhum estresse mais, porque eu sei que se voltar todo o preço e cair até aqui embaixo, depois que eu realizei parcial, eu ainda assim termino o dia no lucro. Tá? Então, esse é o famoso, digamos assim, gap trap. Vai funcionar sempre? Não existe nada que funcione sempre. Tá? Mas o lado bom é que quando ele falha, é um stop curto. E quando ele funciona, o alvo é muito longo. Veja que aqui eu considerei seriamente uma compra nesse ponto. Por quê? Porque é um gap de baixa que termina pelo candle em alta. Ele não fechou perto da máxima. O ideal é que feche o mais perto da máxima possível. Mas está abaixo da mínima do dia, então seria um gap trap. Eu fiquei deliciado para comprar aqui. Só que o candle seguinte não acionou e não foi no sidebar, então isso invalida o sinal. Então aqui não rolou. Vê que depois, mais adiante, ao longo do dia, ele até vem e rompe. Ó.
Eu tenho alguns amigos que têm começado a operar esse rompimento tardio do gap trap. Eu não fiz estudo estatístico para dizer se vale a pena. Mas neste caso aqui do dia, teria sido perfeito para quem operou. Teria funcionado muito bem para quem fez essa operação. Eu não fiz estudo estatístico para isso. Eu sempre opero no candle seguinte. E aqui, ó, foi uma situação que aconteceu isso. Ó. Eu vi esse gap trap acontecendo? Vi. Eu operei ele? Sim. Eu peguei essa projeção para cima. E aí o mercado começou a subir, ó. Estava chegando muito perto dos 161. Muito perto. E daí ele faz esse candle aqui. Não gostei desse candle. O que eu fiz? Realizei metade da minha posição nesse ponto. Realizando metade da posição nesse ponto, e aí deixaria o resto para o final do dia. Mantive o stop original abaixo desse fundo? Sim, mantive. A única maneira de capturar um movimento mais longo é tu deixar o trade que está indo a seu favor com o stop mais longo. E daí o que o mercado faz? Recua. Paciência. Terminei o dia no prejuízo? Não. Terminei o dia com menos lucro do que eu gostaria? Sim. Mas isso faz parte de um trader. A gente sabe que muitas vezes a gente vai terminar o dia com menos lucro do que nós gostaríamos de ter feito. Mas a gente não consegue, digamos assim, adivinhar exatamente o que vai acontecer no mercado. A gente consegue ter algumas ideias a respeito, consegue tomar algumas condutas a respeito. Aqui, por exemplo, foi um trade que a coisa funcionou perfeito. Um gap trap, eu tomei a posição aqui, meu stop estava aqui, projetei essa amplitude para cima, bateu os 161, e daí, pau, liquidou o trade, metade do trade. E o resto vai até o final do dia. E olha que foi lindo segurar o resto até o final do dia. Depois que eu liquido aqui, com esses 22 pontos no bolso, o resto da minha posição, eu sei que se eu for estopado, eu não termino mais prejuízo no dia. Mas se eu terminar um dia como esse, vou ter 91 pontos aqui. Ô, Storm. Oi. Olha o índice, dia 6 de janeiro aí. Índice? É. 6 de janeiro. Aqui. Ah, não, 19 de dezembro, 30 de dezembro, 5. Aqui, 29 de janeiro. Não, 6 de janeiro, aqui. 6, isso. Porque aqui não é nenhum tipo, não é nem um gap de venda, porque a gente abre em... Não, dia 6. Dia 5, quer dizer, dia 5. Ah, dia 5 aqui. Dia 5. Tá. Dia 5 que a gente tem é um gap de venda, que é basicamente um gap de alta, que termina pelo candle embaixo. Tá? Mas isso aqui está acontecendo acima da máxima do dia anterior? Não, a máxima do dia anterior estava aqui. Então seria um gap de venda na perda dessa mínima. Com um stop provavelmente acima dessa máxima. E aí o alvo, porque é uma operação simples de venda, e não um gap trap de venda, 2 vezes o risco para baixo. Resumo da ópera. Quando o mercado abre entre a máxima e a mínima do dia anterior, para mim, é um dia quase inútil. Eu gosto quando o mercado abre fora do range do dia anterior. Porque aqui, ó, entre essa linha azul e essa linha vermelha, é o range do dia anterior. Se o mercado abrir aqui, tem uma enorme probabilidade de nós voltarmos para dentro desse range. Se o mercado abrir aqui, existe uma enorme probabilidade do mercado voltar para dentro desse range do dia anterior. Se ele abre no meio do range, ou se ele abre neutro, eu não tenho uma oportunidade. E é por isso que eu digo que day trade não é para se fazer todos os dias, é para fazer quando o mercado está bom. Quando o mercado abre favorável. E a maior parte do tempo o mercado não abre favorável. Na maior parte do tempo ele abre desfavorável. Por exemplo, isso aqui é uma abertura morna para mim. Não tem muito o que fazer aqui nessa situação. E aqui, por exemplo, também o mercado abriu morno. Não tem muito o que fazer. Agora, quando o mercado abre completamente fora do range, aí eu tenho uma possível oportunidade. Vou pegar um papel como a Vale 3. Observe que a Vale 3 hoje
abriu fora do range do dia prévio, estão vendo? Isso aqui é um gap trap de venda. Por falar nisso, é muito mais fácil fazer day trade em cima de ações do que de futuros. Se vocês querem ser day traders, foquem em ações. Pega uma ação mais líquida e foca nela. Então, observa que essa abertura aqui, isso aqui é um gap trap lindo de venda. Stop acima dessa máxima. Aí tu projeta essa distância para baixo. Realiza parcial em 161 e deixa o resto da venda para o final do dia. Olha o que ela faz. Olha aí que lindo. O cara que segurou a operação fez um day trade, uma única operação no dia e botou 2,23% no bolso, em cima da Vale. Então, para mim, a oportunidade no mercado, ela surge... Olha aqui, mais um sinal. Tá vendo? É mais um gap de alta que termina o primeiro candle perto da mínima, tentando romper a máxima do dia anterior, quando perde, venda. Stormer, isso que eu queria perguntar. No caso aí, provavelmente ele rompeu para cima primeiro, para depois descer e romper para baixo. Quando ele rompe para cima, ele invalida ou não? Se ele descer e romper para baixo, tá válido. Tá válido, né? Sim, é porque o do índice lá, ele rompeu para cima depois que ele... Tá válido. Tu toca o trade igual. Se essa live tivesse sido... Isso é uma coisa que acontece muito comigo, tá, cara? Posicionei minha compra e tirei minha venda. Não, mas, cara, se rompeu aqui e depois perdeu esse fundo, isso aqui depois é uma nova venda. Paciência. Às vezes o que acontece comigo é o seguinte, eu faço uma tomada de posição aqui, porque está rompendo a barra vermelha ignorada, o mercado vem, pega meu stop da compra e eu viro para venda. E como o meu alvo aqui é 2 vezes meu risco, nessa operação eu recupero o prejuízo da primeira operação e estou no lucro. Top. Entendeu o conceito? Sim. Bom, deixa eu ver se tem mais alguns exemplos aqui, porque acho que aqui tem mais um, ó. E nesse caso, ó, se o cara tinha pensado em botar a venda aqui, ó. Só que o próximo candle é o inside bar, ele traz a venda para cá. Exatamente igual. Mesmo conceito, mesma ideia. Tá? Então, para mim, as oportunidades, elas surgem no mercado quando? Elas surgem quando o mercado abre fora do range do dia anterior. E agora eu queria passar um outro truque aqui para vocês, que é um truque que eu raramente falo, mas que é um truque importantíssimo. Tá? Quando você dá um zoom out aqui, o que chama a atenção de vocês imediatamente? O que deve chamar a atenção de vocês é o seguinte: observa o tamanho deste range, como é bastante parecido com o tamanho desse range aqui. Deixa eu botar aqui. É bastante parecido com o tamanho desse range, que é bastante parecido com o tamanho desse range, e que é muito similar com o tamanho desse range aqui, e que é igual ou similar a esse range aqui. O que isso está mostrando para vocês? O range médio do dia deste papel, ele costuma ser relativamente estável. Certo? Agora, olha o range deste dia aqui. Ele é muito menor que o range médio dos dias anteriores. Então, quando vocês virem, quando o range do dia for muito menor que os dias anteriores, como é o caso aqui, preparem-se. Vai ser um dia fortemente direcional. Esse é o famoso segredo segredoso? Isso é um segredo segredoso. Então, quando a gente tem uma situação dessas, cara, o dia vai ser violento, vai ser uma gazela doida no cio para um dos lados, ou para cima ou para baixo. Veja que aqui abre um gap de alta, rompe o primeiro candle do dia e uma forte movimentação de alta no papel, sobe 2% no dia. Storm, isso daí num time frame maior seria a latinha chacoalhada? Num time frame maior seria provavelmente ou um candle pavio,
Ou uma latinha chacoalhada, exatamente. Ah, tá. Voltando para time frames maiores, pessoal, é muito mais fácil operar time frames maiores do que intradia. Eu não tenho palavras para reforçar o quão mais fácil é operar num gráfico diário, operar num gráfico de 120 minutos, operar num gráfico semanal. Operar num gráfico semanal é como dar tapa em cego. Esse é um ditado um tanto quanto politicamente incorreto, mas, cara, é muito fácil você visualizar uma direção de um gráfico semanal. Olha esse inside bar aqui, ó, no Eden dos traders. O primeiro setup que eu apresentei para vocês não foi isso daqui? Uma barra que está contida pela barra anterior, com a média móvel de 8 virada para cima, com a média móvel de 80 virada para cima, rompe esse ponto, tomada de posição, stop aqui e alvo 2 vezes isso para cima. O Storm, e como é que fica o estocástico lento nessa situação? É só nem olhar para ele e seguir o modelo? Sim, você deve olhar para ele. Em que sentido? Pare da seguinte frase. Certo. Toda vez que o estocástico estiver acima de 80, você espera um candle preto para comprar sua violação. Como é que é? Estocástico acima de 80 eu vou comprar? Sim. Por quê? Porque as pessoas entendem errado o estocástico. As pessoas entendem o estocástico de uma maneira binária. Abaixo de 20 é compra, acima de 80 é venda. Não é assim que ele funciona. O estocástico basicamente vai nos mostrar quando o mercado está claramente direcional e quando ele está lateral. Quando ele está claramente direcional, ele raramente vai chegar aqui embaixo em 20, ele vai ficar nessa zona acima de 80. E 80 vai funcionar, inclusive, como um suporte. Então, uma das melhores estratégias que existe em termos de nível de acerto é a seguinte. Quando você tem um estocástico lento acima de 80, você espera um candle vermelho. Que nem ele está aqui, ó. Tá vendo esse candle vermelho aqui? Candle vermelho com estocástico lento acima de 80. Você vai colocar uma entrada nesse ponto, stop nessa mínima e alvo 2 vezes o risco para cima. Isso é completamente o oposto do que vocês ouvem na maioria dos cursos de mercado financeiro. Não é? Sem dúvida. Quantos stops eu já não tomei no índice? Sim. E agora eu preciso que vocês entendam por que isso aqui funciona. E talvez a frase mais importante que eu esteja largando para vocês hoje, tá? É a seguinte. Sempre pensem onde está stop da sua contraparte. O que eu quero dizer com onde está o stop da sua contraparte? O Aikido, ele tem uma frase bastante interessante em que ele diz o seguinte: um homem é livre para decidir o que é melhor para ele quando ele não tem nenhum impedimento mental, físico ou emocional. Muito bem. Um trader será livre para decidir correto quando não estiver impedido mentalmente, emocionalmente ou fisicamente. Muito bem. Quando que um trader não está impedido mental, emocional ou fisicamente com o mercado? Quando que esse trader está completamente indiferente ao que o mercado fará? Quando ele estiver líquido. Então, quando você está líquido, nada que o mercado faça irá te abalar.
E você pode decidir o que é melhor para você. Ok? Agora, esse candle vermelho aqui, ele tem uma tradução. Qual que é a tradução? Alguns traders assumiram ponta vendido. Concorda comigo que teve gente que vendeu Vale nessa semana? Essas pessoas que venderam Vale nessa semana, acreditando provavelmente que esse topo aqui anterior ia travar o mercado e que a Vale ia voltar para cá e que elas viram um estocástico lento sobrecomprado e acharam esse troço vai ter que cair, essas pessoas alugaram e venderam Vale aqui. Certo? Bom, essas pessoas que alugaram e venderam Vale aqui e estão vendidas short, elas estão livres? Elas estão desimpedidas? Não. No momento que tu assume uma posição short, uma posição vendida, você tem um compromisso. Qual é o compromisso? Se essa porra subir, eu tenho que topar. Eu tenho compromisso de que se subir, eu tenho que matar o trade. Tá? E aqui significa, então, que o stop dos vendidos está acima dessa máxima. E se o stop dos vendidos está acima desta máxima, se o stop dos vendidos está acima dessa máxima, o que vai acontecer com o mercado se o mercado conseguir violar essa máxima? Vai começar a disparar stop dos vendidos? E se começa a disparar stop dos vendidos, o que é um stop de um vendido, se não uma ordem de compra? E aí o mercado acelera. Por isso que essa entrada, ela funciona. Ela funciona porque ela opera em cima do stop dos vendidos, que estavam vendidos nesse ponto, achando que o mercado sobrecomprado ia ter que cair. Então, toda vez que eu tenho um estocástico lento acima de 80, e dentro desse estocástico lento acima de 80 eu vejo uma barra vermelha, e essa barra é rompida no candle seguinte, é compra. Só que vocês nunca vão ouvir falar disso em um curso clássico de análise técnica. Porque a maior parte dos caras que fazem cursos clássicos de análise técnica não operam de verdade. Não botam a bunda deles na janela de verdade. Porque se eles botassem a bunda deles, na verdade, na janela, eles saberiam que eles não devem vender apenas porque o estocástico lento acima de 80. Que é uma mega cagada. Eu já vi várias e várias vezes o mercado ficar com o estocástico lento em cima de 80 aqui por meses seguidos, sem dar absolutamente nenhuma oportunidade boa de venda. Se a gente pegar uma MGLU 3, isso fica mais nítido ainda. Pega uma MGLU 3, olha aqui, ó. Olha essa fase inteira em que a MGLU 3 sobe aproximadamente 69%, em que em nenhum momento ela chegou aqui embaixo. E aí tu dá um zoom aqui, ó. Ó. Ó os vendidos aqui, ó. Tomando calor. Estocástico lento acima de 80, quando rompe essa máxima, entrada. Mais uma vez, entrada. Mais uma vez, quando romper aqui, entrada. Inside bars aqui, durante todo esse movimento aqui, ó. Vai tomando posição, toda vez que vai aparecer entrada. Vai ter um momento que vai falhar, mas o teu stop vai ser de um candle para ganhar 2. Conseguiram entender a ideia, pessoal? Isso, novamente, é um outro setup objetivo. Vocês conseguem agora, quando terminar a nossa live, pegar um gráfico, seja um gráfico de 120 minutos, seja um gráfico diário, seja um gráfico semanal, conseguem voltar 3, 4, 5, 6 anos no passado, conseguem registrar todos os pontos de entrada, todos os stops, todos os alvos e verificar o nível de acerto do modelo. E aí tu não precisa mais acreditar, tu não precisa mais ter fé. Ah, não, o Stormer falou uma coisa boa, vai funcionar. Não, tu testa. Até porque tem alguns setups que funcionam muito bem num papel e em outro papel não funciona.
Tem alguns setups que funcionam bem no período operacional, em outro período operacional não funciona. E aí, voltando à pergunta da Cissa, que é uma ótima pergunta, qual que é uma das armadilhas mentais de um trader mais avançado? Uma das armadilhas mentais de um trader mais avançado é que ele acha que ele vai encontrar um setup que funcione para todos os papéis em todos os time frames. Isso não existe. Então, notem que ser trader é muito mais difícil do que aparenta, porque não adianta tu aprender um único setup e usar esse único setup em todos os períodos operacionais e em todos os papéis, porque a maior parte dos setups funciona em metade dos papéis e, eventualmente, em 2 ou 3 períodos operacionais. Então, tu pode escolher um ótimo sistema operacional, mas está utilizando ele num papel que não funciona. Tu pode estar pegando um ótimo modelo operacional num papel que funciona, mas num período operacional que não funciona. E por isso que tudo tem que ser testado à exaustão. Na verdade, a maior parte do trabalho de um trader é testes, testes, testes e testes exaustivos, cansativos, para ver se aquele modelo funciona naquele papel, naquele período operacional. Muito bom, muito bom mesmo. Que aula, hein, pessoal? São sortudos de estar aqui, hein, vendo isso aí, podendo tirar as dúvidas, conversar com uma pessoa igual o Stormer, que tem muito conhecimento para passar, muito mesmo. Ô, pessoal, mais alguma pergunta aí para ele? Boa noite, Stormer. Oi, Marcos. Nesse caso aí, você deu uma entrada de compra, por exemplo, e teu alvo estava lá no 161 para fazer sua parcial. Antes de chegar nesse ponto de 161, você move seu stop para um ponto de entrada ou em todo momento você espera chegar lá no seu ponto para ir pensar, depois disso pensar em mover seu stop? Tá, entendi a tua pergunta. Boa pergunta, eu estava com essa dúvida também. Cara, olha só, tá? A maior parte das pessoas pensa em levantar o stop para o ponto de entrada ou pensa em levantar o stop à medida que for se deslocando no mercado, porque elas partem da teoria do Kahneman de aversão à perda. Elas não querem perder aquele dinheiro que elas botaram no trade. Tá? Eu não trabalho com essa mentalidade. A minha mentalidade, Michael, é a seguinte: quando eu faço uma operação, vamos lá, esse futuro gráfico de 10 minutos. Eu fiz um trade hoje, tá? Nesse ponto de entrada aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu entrei comprando o futuro exatamente aqui, com o meu stop nesse ponto aqui. E com o meu alvo sendo 2 vezes a minha amplitude para cima. Meu alvo estava aqui. Então, a gente está falando de um alvo de aproximadamente 730 pontos. Tá? Para um stop de 275 pontos. Tá? Bom, por que eu fiz essa entrada? Porque isso aqui é um trap. Ela não está aparecendo aí. Ah, não? Ah, desculpa. Aqui. Deu. Então, o meu ponto de entrada, vamos ver se agora vai aparecer. Meu ponto de entrada foi aqui, ó. Com o stop aqui. Com o alvo aqui. E por que eu fiz essa entrada? Basicamente, porque eu identifiquei um tipo de trap. Não está aparecendo na tela. Oi? Ainda tá não? aparecendo sim. Assim. Procura em uma das... Ali nos participantes da live, você consegue escolher o quadradinho da tela deles. Conseguiram ver a tela, pessoal? Tá normal. Então, a gente tinha esse fundo aqui estabelecido, ó, e que foi violado por esse candle, e o candle seguinte rompeu a máxima. Esse é um tipo de trap que eu utilizo volta e meia. O meu alvo estava aqui,
O meu stop estava aqui. Bom, observa. Uma das coisas mais frequentes, talvez um dos erros mais frequentes que as pessoas façam é, depois que o mercado subiu isso aqui, ó, por exemplo, e aqui no caso o mercado já tinha subido 160 pontos, eles pegam o stop deles que estava aqui e eles trazem para o ponto de entrada, que é aqui. Isso é muito frequente. E daí o mercado o que faz? Ele vem, pega o stop do cara, tira o cara do trade e depois vai para o alvo. Isso é absurdamente frequente. Por quê? Porque os GPIs fazem isso de propósito. Eles sabem que os caras estão tomando posição aqui, eles sabem que os caras puxam o stop do ponto de entrada, e aí quando o mercado volta para o mesmo ponto de entrada deles, tira os mãos de alface do trade e leva o trade até o final. Então, no mercado, a gente não pode ser mão de alface. Tá? No mercado, a gente faz essa operação inicial aqui e a gente considera esse risco, esses 300 pontos, eu considero perdido. Eu vou considerar perdido o dinheiro até que chegue no meu alvo. Então, se eu aceito perder, por exemplo, R$300, eu vou operar com 5 contratos de mini aqui. Porque se eu for estopado aqui, eu perco R$300. E se der meu ganho aqui, eu ganho 700. Se eu aceito perder R$3.000, eu posso operar com 50 contratos de mini aqui. Se eu for estopado aqui, eu perco R$3.000. Mas se for meu alvo, eu ganho R$7.000. Desde que eu aceite que se eu botar 50 contratos aqui, eu acabei de pegar R$3.000 e rasgar. Perdi todos os R$3.000. Eles estão perdidos. Que nem o ingresso para o Circo du Soleil. Se eu pagar R$1.000 para o ingresso do Circo du Soleil, eu for naquele circo e achar uma porcaria aquilo ali, eu perdi os R$1.000. Se eu achar muito bom, maravilha, foi bem pago. Então, achar muito bom é o trade para o alvo. Quando você inicia um trade, considere que a distância da sua operação inicial já foi estopada. É que nem eu digo o seguinte, quando tu vai chegar na mulher, o não tu já tem. O não tu já tem. Só falta humilhação. O não a gente já tem, só falta humilhação. Então, assim, quando eu inicio o trade, o stop eu já levei. Eu levei o stop. Se for pro meu alvo, muito melhor. Se eu chegar na mulher e falar, opa, vamos lá pro tua AP que eu tô afim, maravilha. Mas o não eu já levei, cara. Então a ideia é essa. Por isso que eu não ajusto meu stop. Nunca. Quando eu inicio um trade, iniciei meu trade aqui, esse trade ele vai acabar somente em 2 pontos. Este trade, ou ele acaba no meu stop loss, ou ele acaba no meu stop gain. Em nenhum outro ponto ele acaba. Em nenhum outro ponto. É ou gain ou loss. Eu não vou acabar esse trade aqui assim, ou aqui assim, ou em qualquer outro ponto. Não. No momento que eu faço... Até porque, se eu começar a conduzir o stop num achismo, tipo, olha só, isso aqui já tá um candle que eu não gostei, já subiu muito, quem sabe eu realizo parcial. Cara, isso mata o quê? Isso mata a estatística de qualquer modelo. Então a ideia é tu controla o teu risco, tu mensura o teu risco e tu aceita o risco. Tem uma frase do HBO, tem uma série do HBO chamada Band of Brothers. E é uma série muito boa, Michael, vale a pena assistir. É uma série onde aparece o desempenho da Companhia C durante a Segunda Guerra Mundial. E ali tinha um tenente... E ali, então, tu vai te lembrar dessa cena. Tem um tenente que tinha coragem para fazer tudo o que tinha que fazer, e tinha um soldado que era cagão, um covarde, não tinha coragem de fazer nada. E daí o soldado covarde chega para o tenente e fala, tenente, como é que o senhor tem coragem de fazer tudo? Aí o tenente olha para o soldado e fala, soldado, tu tem medo porque tu acha que depois que tu botou esse uniforme, tu ainda está vivo. Se tu achasse que já tinha morto, se tu entendesse que tu botou o uniforme, tu tá morto, tu tinha coragem de fazer tudo o que tu precisa.
E o trader exatamente igual. O trade tem medo de perder este dinheiro aqui, perder esses pontos que estão aparecendo aqui, ó, perder isto que está aqui, essa distância aqui. Ele tem medo de perder isso. Vai aparecer agora. Ele tem medo de perder isso daqui porque ele acha que esse dinheiro ainda é dele. Porque se ele entendesse que esse dinheiro aqui não é mais parte do corpinho dele, ele não tinha mais esse medo. Ele ia deixar o trade para o alvo. Ou para nós. Isso é controle de risco. Certo, galera? Ótimo, ótimo, ótimo. Eu só ver aqui uma pergunta que fizeram aqui para mim pelo amigo meu de Rondônia, ele não está conseguindo entrar, o Lucas, cara. Está com problema na internet lá, está em viagem também. Pediu para eu perguntar para você, ele viu você usando um gráfico de 10.000 T, é isso? 10.000 T, sim. É um tipo gráfico que pode ser utilizado para índice futuro. É um gráfico muito rápido, o cara tem que ser muito ágil. Eu só uso ele nas primeiras horas do dia, quando o volume está mais forte, ou na última hora do dia, quando o volume também aumenta. São os únicos horários que eu uso 10.000 T. É um gráfico muito curto, mais curto até do que o gráfico de 1 minuto. Tá? E, portanto, um gráfico tenso, muito utilizado para scalping. E em dias direcionais, pode ser um gráfico bastante atraente. Quando a gente tem um modelo de Eden dos traders, por exemplo, olha aqui, ó, abaixo da média móvel de 8, não sei se está vendo minha tela agora. Não. Deixa eu voltar. É esse gráfico aqui. Ó, então, o gráfico de 10.000 T são 10.000 trades. Né? Quando a gente tem uma situação dessas, que o mercado está claramente direcional, Eden dos trades de venda, abaixo da média móvel de 8, abaixo da média móvel de 80, nós podemos muitas vezes entrar nisso daqui e procurar por pontos de venda. Quais seriam? Inside bar de venda, inside bar de venda, preço que chama de versão de venda, 1, 2, 3 de venda, qualquer sinal de venda que aparecer, o cara vai vendendo durante esses movimentos. Só que, novamente, é um gráfico perigoso, é um gráfico que o cara tem que saber o que está fazendo. Olha aqui, ó, inside bar de compra, preço que chama de versão de compra. Então, o cara tem que ser muito rápido no pensamento, tem que ser muito veloz. Oi? O que quer dizer esse 10.000 T? 10.000 T são 10.000 trades, 10.000 negócios. Então, aqui embaixo fica um contador dizendo quantos negócios já aconteceram, ele vai contando quantos negócios estão acontecendo, e quando dá 10.000 trades, ele abre um outro candle. Quando dá 10.000 trades, ele abre outro candle. Ele vai abrindo um novo candle a cada 10.000 trades. Então, ele não é um gráfico temporal. Ele é um gráfico que ele é marcado o início com 0 trades e o final com 10.000 trades. Entendeu? Eu nem sabia que existia. É um gráfico bastante utilizado lá fora. E para mercados muito rápidos, ele é extremamente interessante. Por que ele é um gráfico interessante? Porque quando um gráfico acelera, quando a gente tem uma movimentação forte, e o mercado começa a ganhar mais velocidade, começa a ter mais negócios. Tendo mais negócios, começam a aparecer mais candles. Quando o mercado fica meio parado, assim, meio preguiçoso, meio lento, tipo assim, meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde, tu tem menos negócios, começa a diminuir a quantidade de candles. E daí diminui a quantidade, inclusive, de trade que tu está fazendo. Então, a grande vantagem deste tipo de gráfico é que a gente bota mais trades quando o mercado está mais aquecido e ele faz com que tenha menos sinais quando o mercado está menos aquecido. Essa é a principal vantagem desse gráfico. Mas, novamente, o ideal é que fosse 50.000 trades ou, eventualmente, até mesmo 80.000 trades, mas o Profit ele só consegue fazer até um limite de 10.000 trades, infelizmente, a contagem. Ótimo. Gustavo. Oi. Eu tinha uma dúvida contigo. Sim. Então, você aconselha, por exemplo, se a gente for pensar no longo prazo, 5, 10 anos, se a gente adquirir aí umas 200 ações, por exemplo, do Itaú, você sempre aconselha a gente sempre entrar e colocar o stop, certo? Nunca deixar sem o stop. Sim.
Tu só vai deixar ações sem stop, aquelas ações que são resíduo, aquelas que tu ganhou por trades que tu fez e que simplesmente tu não tem mais risco no teu capital. E às vezes tu ganha ações de resíduo no fracionário, não tem nenhum problema. Né? Tu pode ter ganho, fez um lucro lá de R$900, e aí com esses R$900 tu consegue comprar 30 ações do fracionário, 40 ações do fracionário. Beleza, deixa elas ali. E essas não precisam de stop. Certo. Obrigado. Otelo, infelizmente eu tenho que terminar. Não, foi legal, foi top. É isso que eu ia falar, para deixar você 2 horas aí quase de estudo. Inclusive, eu chamava você para fazer um brinde aqui, ó. Tava sem beber, mas eu vi você aqui tomando. Vou tomar o meu aqui também, ó. Então tá bom, Otelo, isso aí. Vou tomar um bolinho aqui também para celebrar esse momento. Sozinho. Não. Bolinho não vai matar ninguém, né? Não. Posso só fazer uma última questão? Claro. Saúde, Storm. Saúde. Saúde, cara. Saúde. Storm, existe algum segredo segredoso também do mercado, do nosso mercado brasileiro, antes de abrir a Dow Jones? Eu estou te perguntando isso porque eu já percebi alguns movimentos do índice, principalmente eu tenho um modelo aqui que aconteceu no dia 5, agora de janeiro, que o mercado caiu 2.000 pontos, quando chega perto aqui da abertura da Dow Jones, fica todo mundo com a bunda na parede, né? E vai entrar os dólares, e depois ele simplesmente sobe, devolve tudo e sobe tudo. Aí, assim, eu com a minha pouquíssima experiência, a minha compreensão é que às vezes o pessoal joga para baixo porque sabe que os gringos querem comprar, e aí o gringo está comprando lá o kit gringo, Vale, Petro, Itube, BBDC, e aí o pessoal entra comprado junto com o fluxo deles. Sei lá, é a minha percepção, entendeu? A gente tem que entender que quando acontece um maior gap, uma maior distância entre a abertura brasileira e a abertura americana, isso começa a produzir a possibilidade de arbitragens. Tá? Arbitragens importantes. Tá? Por exemplo, se você vê uma diferença grande entre o EWZ lá fora e o índice futuro aqui, você pode muitas vezes vender futuro aqui e comprar EWZ. E com isso você produz uma arbitragem importante. E essa arbitragem pode ser uma margem operacional. Tem alguém aqui tem que desligar o microfone. Eu já ouvi. Não sei quem que fez. Eu não tô conseguindo achar aqui. Pera aí. Se alguém puder me ajudar aí para ver quem que tá com o áudio aberto, por favor. É o Cleison, o Felipe. Opa, obrigado. Então, assim, então, esse modelo de arbitragem, muitas vezes, ele produz realmente inversões de mercado bastante importantes, em que tu percebe uma distorção entre a diferença do índice futuro aqui no Brasil em relação ao EWZ, e aí eles começam a, por exemplo, vender índice futuro aqui, comprar lá fora, ou fazer posições de arbitragem nesse modelo. Isso é uma das posições. Outra posição plausível. Sim, normalmente, e a gente vai começar a perceber esses pontos de inflexão acontecendo bem na abertura do pregão americano. Às 11 horas, o nosso mercado tem feito topos ou fundos importantes ao longo do dia. Quando a gente percebe isso, instantaneamente a gente começa a olhar para este horário do dia com mais atenção, para ver se vai aparecer algum ponto de inflexão ou não ali. É uma forma de se beneficiar disso. Perfeito. Obrigado. Abraço, cara. Valeu. Galera, vamos liberar então, só que ele já fez uma aula pra gente aí. Foi muito bom mesmo. Acho que passou uma visão bem legal. Deu pra gente pegar bem isso aí e começar a colocar em prática. Essa visão dele aí, que é uma visão diferenciada, né? Beleza, obrigado. O que vocês precisarem, pode contar sempre com a gente. Né? A gente tem lá o CTA das 2 até umas 3:30 da tarde, terças e quintas, liberado para todo mundo, para a gente poder trocar ideias e experiências nisso daí, tá, pessoal? Enorme prazer, até alô.
Muito bom, muito obrigado mais uma vez, viu? Foi sensacional. Sensacional demais, Muito Stormer. bom. Muito obrigado, viu? Assustado mais, tchau, com a tchau. chuva de conhecimento, inclusive. Se Muito cuidem, então. conteúdo. Um abraço. Que vocês tenham um ótimo ano de 2021, tá? Ó, Para para todos você também. nós. Obrigado. Você também. Até mais. Valeu.